Boa noite, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Quantos visitantes, de manhã também teve. Ai, devolve aqui. Ai, gente, que alegria. Quando eu vejo tudo isso, me passa assim um filme na cabeça e quanto meu coração se enche de alegria e gratidão. Porque, como eu já mencionei de manhã, como alguns já sabem, mas como gente, tem muito visitante ainda, né? E é muito legal isso. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Por que passa um filme na minha cabeça e meu coração se enche de alegria, né? Porque nós estávamos lá nos Estados Unidos, até que bem, né? No chamado Senhor, também servindo na Lagoinha Dallas. Estávamos lá entendendo que era o tempo, quando de repente chega a pandemia para todos nós. E eu me lembro que eu comecei, né? A gente começa a orar mais, você percebe? Quando acontece chacoalho, o negócio assim, você pega mais a Deus, no Senhor, o que está acontecendo? Você começa a orar, quero entender as situações. E não foi diferente comigo, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar, Deus, é aqui mesmo o nosso lugar? Apesar de tudo estar dando muito certo, todas as portas se encaminhando para isso. E um belo de um dia, o Senhor me deu uma visão, de eu voltando para o Brasil, eu e minha família, né? E eu... Oi, voltar para o Brasil? E aí eu via, como a Mel mencionou aqui, eu sempre choro quando eu falo, porque como Deus faz as coisas. Não existia Lagoinha Paulínia. E eu, lá nos Estados Unidos, Deus me mostrou, Ele falou assim, existe um povo, existem pessoas que estão feridas, existem pessoas com dons e talentos enterrados, existem pessoas paralisadas nos seus chamados, existem pessoas que estão paradas, pessoas que estão perdidas, e vocês precisam voltar para o Brasil. E até então não existia Lagoinha, existia voltar para o Brasil. E ainda eu falei para o marido, amor, vamos orar, porque não faz sentido. Eu vou fazer o que no Brasil? Eu vou ser amiga das pessoas, eu vou falar como que vai ser, que igreja que eu vou, para onde nós vamos. E a gente começou a orar. E o Senhor confirmou, e o Senhor falou, volta. E a gente não sabia o que ia fazer. Vamos voltar para o Brasil, no meio de uma pandemia. Pensa, a gente pegou vários voos cancelados, e pela glória do Senhor a gente conseguiu voar em junho, no meio de tudo fechados, voos, né, interditados. E nós conseguimos voar. Mas o Senhor, uma semana depois dessa decisão, ok, Senhor, vamos te obedecer, né? Porque um dia eu orei. Gente, é perigosa essa oração. Se você já fez, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você diz isso, Ele leva muito a sério. E Ele fez com a gente isso. E foi, né, entregue para nós a Lagoinha Paulínia. Né? Deus entregou para a gente, falou assim, vou implantar uma Lagoinha Paulínia. Aí eu falei, uau, igreja, meu Deus, frio na barriga. E aí, quando a gente volta, o Senhor começa a mexer, se mover na cidade de Paulínia, quando eu vejo a minha família aceitando Jesus. Hoje, o meu sobrinho desceu as águas. Gente, você consegue entender que quando Deus te dá uma visão, Ele dá provisão, quando Ele te promete algo, Ele cumpre, Ele mexe. Mas o que precisa ser feito da nossa parte? Obedecer em fé. A gente não tinha nada, gente. A gente morava nos Estados Unidos. Voltei aqui, não tinha nem uma panela. Mas o Senhor é tão bom que hoje a gente tem tudo. Graças a Deus. Acho que vão ter uma batedeira, né, amor? O resto a gente tem tudo. Mas o Senhor cuida de todos os detalhes. Mas o que Ele pede de nós? Obediência e fé. E hoje, quando eu olho a Lagoinha Paulínia, eu vejo que é Deus. Só Deus faz isso aqui, gente. Só Deus move os corações. Só Deus faz com que o pecador se arrependa. E é isso que o Senhor tem para nós, que Ele nos chama, obediência e fé. Até saiu um pouco da palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a palavra de hoje, o Senhor me entregou um tempo atrás. E eu falei assim, Senhor, é para mim essa palavra? E o Senhor falou que não, que era para a igreja. E aí eu até achei que fosse para o culto elas, compartilhei até com a minha amiga. Eu falei assim, estou na dúvida, eu acho que tem duas palavras, mas eu acho que vou falar sobre essa. Ela até brincou, não, acho que é para mim essa palavra, não é para mim. Aí eu falei assim, comecei a orar, Deus falou, não é para as mulheres, é para a igreja. Aí eu, tá bom, Senhor. Mas eu quero compartilhar como que Deus colocou ela no meu coração. Foi algo inusitado, porque Deus, Ele é Deus de detalhes, sabe? E às vezes é no dia a dia que Deus fala conosco, nós precisamos estar o quê? Atento. Às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente quando a gente está na igreja, sabe? Não trabalhando no dia a dia, cuidando da casa, lavando louça, tomando banho. Deus fala conosco, nos entrega as revelações quando a gente ora em fé. E a gente estava no caminho de Jundiaí, porque eu estava trabalhando com um carro alugado da empresa e havia sido liberado o carro permanente e eu teria que buscar até Jundiaí, na concessionária.
foi eu e o pastor, porque na volta cada um precisava dirigir um carro. E a caminho de Jundiaí, eu não sei você, mas quando eu começo a dirigir, quando eu, enfim, pego estrada, eu fico lá olhando as coisas, fico contemplando, fico, ai, céu lindo, você é assim também? Você ora a Deus, põe louvor, começa a pensar, e eu estava assim, pensando um pouco com meus botões, e eu pensei assim, nossa, a gente vai ter que passar por um pedágio, né? Vai ter que pagar o pedágio, e na volta a gente vai ter que pagar o quê? 2 pedágios, porque cada um vai ter que estar com um carro. Não que a gente ia pagar, porque a empresa quer reembolsar. Mas a gente fica pensando nessas bobeiras, não sei você. Eu falei, nossa, será que não tem um outro caminho, um atalho, para que a gente não pague, né, um pedágio? Né? Porque imagina só quem vem e vai de... Fiquei pensando, Campinas, Jundiaí, paga, sei lá quanto, R$11, R$9. E quando eu pensei isso comigo, o Espírito Santo sussurrou tão forte no meu coração. Ele disse assim, não pegue atalhos. Aí eu, não pegue atalhos, foi muito de Deus assim. Eu falei, que não pegue atalhos. Aí eu já entendi que Deus queria já falar comigo. Aí eu comecei a pensar, quando que nós pegamos atalhos? Você já parou para pensar? A gente pega atalho por 2 motivos, geralmente. Porque a gente não quer pagar o preço do pedágio, ou porque a gente quer o quê? Encurtar a distância. Né? A gente acha que vai ser mais rápido. Mas quando você para pensar, o atalho, ele não é muito seguro. Porque no atalho, como você não paga o preço do pedágio, geralmente as estradas não são assim, 100%. Às vezes tem um buraco ali, que pode, né, furar um pneu, entortar a roda. Muitas vezes não tem um acostamento, não tem muita faixa, ele não é seguro para se caminhar. Geralmente os atalhos não tem muito postos de gasolina. Se acontecer alguma coisa, sei lá, um telefone emergencial. Já parou para pensar? E como não tem também, geralmente, radares, limites, regras de velocidade, as pessoas pisam mesmo, porque atalho, quer chegar rápido no lugar e acaba se tornando um lugar não muito seguro para você caminhar, né? Principalmente à noite, que tem atalhos que não tem nem iluminação, ou seja, você pode ser assaltado, roubado. E eu comecei a pensar, nossa, é verdade, né? Acho que vale mais a pena pagar o pedágio, né? Pagar o preço do pedágio, porque veja, por mais que seja um pouco caro, né? É para estar tudo muito pavimentado, muito bem cuidado, com câmeras, com radares. Então, a pessoa tem que o quê? Obedecer, diminuir, né? Se tá, acelera, tem que diminuir. Se por acaso o carro quebra, tem um acostamento seguro, tem um telefone lá, se você precisar ligar para uma seguradora para ir lá socorrer você. Tem postos de gasolina, então está acabando a gasolina, você está quase parando, você para lá no posto de gasolina, você enche, você continua o caminho, além de ter os limites de segurança, ou seja, é mais seguro, que as pessoas tendem a obedecer para não tomar uma multa, querendo ou não, e evitam acidentes. Eu falei, nossa, quanta coisa que o Senhor falou com o meu coração. Será que nós temos sido essas pessoas que para chegar lá, a gente tem pego atalhos na vida? E eu comecei a pensar nas nossas vidas mesmo, no nosso cotidiano, nas áreas da nossa vida. E o Senhor começou a colocar no meu coração e me lembrar do tanto que a gente escolhe pegar atalhos para resolver as coisas da nossa vida. Por exemplo, hoje todo mundo, hoje não, né, sempre, quer ganhar dinheiro. Sim ou não? Todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer pagar as contas, todo mundo quer viver confortável, todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que se você parar para pensar, um atalho para você ter muito dinheiro, um atalho rápido, fácil, é roubando. Sim ou não? É certo? Não, mas é um atalho. Hoje, não sei vocês, mas eu até sigo umas pessoas no Instagram, curso online. O povo está ganhando muito dinheiro com curso online. É errado? Não, não é errado. Se você sabe uma coisa muito boa e você quer passar conhecimento, por que não, né? Você fazer... Só que você percebe que existem muitas pessoas que começam a ver aqueles testemunhos. Fiz 7 dígitos em 7 dias. E aí o pessoal fica assim, nossa, é possível, eu também consigo. E aí ela começa a entrar nesse mundo do digital e o online. E quando não consegue ganhar nada, quando começa... já desiste, fala assim, nossa, é muito difícil. Porque é óbvio, quem ganha milhões hoje, se você segue essas pessoas, eles, ralaram há muito tempo, fazendo curso, fazendo isso, 24 horas também, e a gente está lá assim assistindo, parece muito fácil. Ver os testemunhos, nossa, comecei mês passado, faturei 15 mil, você fala, é para mim. Mas é um atalho
você não quiser pagar o preço do caminho para alcançar um bom curso, vender bem e ser firme, persistente, é um atalho para quem não quer ser persistente, para quem já desiste na primeira. Uma outra área da nossa vida é perder peso. Quem aqui já não começou, né, dietas mirabolantes para perder peso? A verdade é que não tem muito caminho, gente. Perder peso é o quê? Fechar a boca, não comer açúcar, não comer farinha branca.Essa é a verdade, mas a gente quer o quê? A gente quer tomar 20 litros de chá para perder 10 quilos. A gente quer comprar cinta que aperta para a gente perder peso. A gente quer buscar fórmulas instantâneas, atalhos para que aconteçam as coisas da nossa vida. Quando o caminho é o quê? Pagar preço, é disciplina. No profissional, quantas pessoas que começam um trabalho e aí a inveja bate, e aí quer passar a perna no amigo, no colega de serviço, porque quer aquele cargo, começa com a manipulação dentro da empresa. Atalhos para conquistar, ao invés da disciplina, né, do estudo, de mostrar serviço, de você ter o caráter ali formado, chegar no horário, sair no horário, ser um bom trabalhador, ser, né, que renda bem no serviço. Mas não, as pessoas querem atalhos. E eu fiquei pensando, na igreja é a mesma coisa. Ministério. Pessoas querem atalhos. Querem posições, querem títulos, querem um microfone, sem pagar o preço. Líderes que querem liderar e nunca foram liderados, nunca foram submissos, nunca passaram pelo processo de aprendizado, passaram pelo processo de servir naquilo que precisa. E aí logo desistem. Já viu? Pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, assim, ó. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Quando, na verdade, nem sequer, sabe, se envolveu, disse, eu estou aqui, quero aprender o que eu preciso fazer, calçou a sandália da humildade. Não, as pessoas, elas querem pular os processos, não querem pagar o preço do caminho. E eu quero te dizer, meu irmão, que caminho, é no caminho que Jesus nos cura, é no caminho que Jesus nos aperfeiçoa, é no caminho que Jesus forja o nosso caráter, é no caminho que o Senhor libera as chaves, é no caminho que o Senhor nos libera autoridade em algum assunto. Não é assim, igual alguns coaches que nascem aí, nunca não construíram nada, mas está ensinando um monte de coisa. E tem gente que acredita. Gente, fruto. Começa a olhar fruto, sabe? Existe sim, muita gente que começa a igreja do nada, começa a olhar fruto. Fruto. O que essa pessoa está construindo? O que está acontecendo? É fruto. E é isso que o Senhor, no caminho, nos ensina. Uma outra área da nossa vida é o casamento. Porque, como na sexta, quem estava aqui na sexta, tinha até uma florzinha na mesinha, eu falei assim, ó, gente, pega essa florzinha e tem que cuidar dela como se cuida do casamento, né? Precisa regar o casamento com amor, com respeito, com admiração, tem que ter tempo, tem que ter intencional. Mas sabe o que acontece? As pessoas deixam uma largada para lá, uma para lá, uma para cá. Cada um vive uma vida de solteiro, parece, só mora junto. E aí, quando o outro cai, não tinha mais amor, divorcia. Atalho. Atalho. Quando, na verdade, o caminho é o quê? Pagar o preço? Não, eu não aceito isso na minha casa. Vou ajoelhar, jejuar, mas não. A gente vê hoje mulheres e homens que o quê? Pega atalhos. Ah, eu acho que eu não amo mais, então não estou feliz, então vou terminar. Meu irmão, casamento é isso mesmo, pagar o preço, oração, jejum. É óbvio que existem exceções, vocês me compreendem, mas quando eu vejo, a maioria é assim. Se casa por paixão, se casa porque é bonitinho, se casa porque vai na igreja. Gente, ir à igreja não diz nada. Namora porque namoro é perfeito para acabar. E ontem, no sábado, Legacy, quem estava aqui no Legacy foi só... Achavam que ia aprender aqui a dar cantada, achavam que ia ter cartinha aqui do... Como que chama aquela cartinha aqui? Correio elegante, imagina, chegou aqui, era só paulada. Isso aqui é pecado, isso aqui é... Se você namora 10 anos, está com intenção de casar, você é moleque, né? Foi um negócio... E é assim mesmo, gente. Namoro é para você descobrir os defeitos da pessoa. Porque a qualidade é muito fácil, né? Agora, olha o defeito. Porque se você suportar o defeito, você vai suportar no casamento. Mas não. As pessoas olham, ai, paixão, qualidade, ele faz isso, ai, ele vai...
princípio, caráter, submisso, não é como trata pai, como trata mãe. Aí chega no casamento, não amo mais, quero terminar. Gente, casamento é uma aliança eterna. E que estamos o que pegando? Atalhos para resolver os problemas na nossa vida. A gente vive um tempo, você percebeu já, de imediatismo? A gente não tem paciência para nada. Se a gente está num trânsito, 5 minutos, a gente está assim, já, nossa, estou perdendo tempo aqui. Aí você quer pegar o celular, porque você resolve alguma coisa no celular quando você está dirigindo. Ai, preciso ir no tal lugar, pega Uber. Ah, preciso comer, pega iFood. Tudo na palma da mão, tudo muito rápido. Então, nós somos uma geração que a gente não tem paciência para desfrutar o caminho, o aprendizado no caminho. A gente quer pular etapas para chegar aonde? Naquilo que a gente quer. O que agrada a minha vontade, o que agrada a minha carne. A gente precisa entender que há ensinos. Os atalhos têm sido opções de muitas pessoas, mas não é isso que Deus deseja para a gente, porque na persistência, na oração, no jejum, nos pés do Senhor é que há revelação, aqui há cuidado, aqui há liberação de bênção. Não existe, gente, fórmula mágica. Se atalho fosse bom, não chamaria atalho, chamaria caminho. Isso é muito forte. Se atalho fosse bom, não chamaria atalho, chamaria caminho. E na palavra, existe uma área, que aí eu vou entrar agora, que foi que o Senhor falou muito forte, quem estava de manhã entendeu. Existe uma área, eu acabei de falar aqui, de ganhar dinheiro, de casamento e tudo mais, mas existe uma área da nossa vida que a escolha é nossa de caminho, que é a vida eterna. E eu quero convidar você a abrir Mateus 7. A palavra de Deus fala de 2 caminhos. E propõe 2 caminhos a nós. Mateus 7, 13. Mateus 7, 13 e 14. Ai, tá lá. Fala assim, ó. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É muito forte o que Jesus disse aqui. E o primeiro ponto que a gente tem como ensino aqui é que o caminho, ele é apertado mesmo. O caminho que leva à vida eterna, ele é apertado porque aperta a nossa carne, aperta a nossa vontade, aperta os meus desejos, o que eu quero. O caminho apertado diz para a nossa carne que não é ela que comanda a nossa vida. Já viu? Porque quando é apertado o caminho, você não tem muito para onde ir, né? Você só vai assim, ó. Você já sabe. O caminho para Cristo é apertado, porque quando Ele aperta a nossa carne, Ele foge ao nosso caráter. Ele foge, Ele nos espreme assim. Gente, é no espremer que sai unção, viu? Já percebeu? Grandes testemunhos que se levantam, né? Em nome de Jesus mesmo, que Jesus cure. Mas é o quê? É na pressão. É no espremer, é muito difícil. É daí que sai a unção, daí que sai a autoridade, a capacidade. É nas provações, são nos testes, é nesse caminho apertado da jornada. E aí, o Senhor me lembrou de Jesus, quando Ele se decidiu. Ele decidiu se batizar. E hoje mesmo eu falei de manhã, coisa mais linda, né? O batismo, tantas vidas e tudo mais. Ainda falei, compartilhei com eles. Gente, você vai se batizar, vai sair daqui, vai ser fácil? Não vai ser. Vai ser até pior, talvez. Porque tem gente que fala assim, só foi eu aceitar Jesus. Parece que tudo... É isso mesmo, Deus chacoalha mesmo, para colocar tudo em ordem depois. E aí, Jesus, quando Ele foi se batizar, gente, Jesus nem precisava. Jesus é Deus. Mas Jesus foi lá, porque ele é o nosso exemplo. Então, tudo que Ele fez e faz, a gente faz também. Se Ele se batizou, a gente batiza também. E quando Ele se batizou e Ele levantou, ali foi revelada a identidade dEle. Filho amado. Foi quando a pomba desceu sobre Ele, o Espírito Santo. E ali começou o ministério de Jesus. Cerca de uns 30 anos Ele tinha. Veja só, Ele ficou escondido, sendo preparado por Deus durante 30 anos. Tem gente que acha que é assim, né? Não.
quando Jesus decidiu se batizar, que ele começou o ministério dele, o que aconteceu, gente? Ele já saiu curando os enfermos? Não. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Ficou lá 40 dias sem comer. Sendo tentado por quem? Por Satanás. Porque Jesus ele veio à terra para estabelecer o reino dele. E é óbvio que Satanás não queria. Satanás queria o quê? Distrair Jesus. Queria oferecer para que ele, o quê? Desistisse da missão. E é isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente fala assim, eu quero o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, meu filho, o inferno se levanta. Experimenta ficar morninho, quentinho na sua vida. Só vou, sento e não faço mais nada. Tá tudo bem, vai ficar ok sua vida. Se tiver muito ok sua vida, começa a orar. Senhor, tá tudo certo? Porque geralmente quando a gente se levanta para falar o nome dele, para proclamar o evangelho, para levar as pessoas para conhecer o amor dele, o inferno se levanta. Com Jesus não foi diferente, não vai ser com a gente. E lá no deserto, Jesus lá e Satanás assim, transforma essa pedra em pão. Olha esses reinos aqui, é só me adorar. Olha o atalho. Olha o atalho que Satanás estava oferecendo a Jesus. É só me adorar. Você não precisa passar por isso. Não precisa passar 40 dias sofrendo, né? Faça isso. Mas Jesus sabia da missão que ele tinha e ele continuou firme e forte. É isso que o Senhor está nos chamando. Firme e forte no caminho. E esse caminho que é apertado, o que ele exige do crente? O que ele exige de nós? Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Não tem como, gente, seguir um caminho com Cristo amigo do pecado. Não tem como. Exige arrependimento, exige deixar as coisas para trás. Então, se eu tinha práticas do mundo, eu não tenho mais. Eu busco a santidade no Senhor. É apertado para a nossa carne. Porque a nossa carne, lembre-se, nós nascemos no pecado. Quando Adão caiu, a carne pecaminosa, ela está em nós. A inclinação do pecado bate em nós sempre. Se a gente não tiver fortificados o nosso espírito com o Espírito Santo, a carne vai ser mais forte. Vamos cair. Não tem como dizer assim, eu estou de pé, nada vai me atingir, meu irmão, cuidado. Cuidado. Porque Satanás vem mesmo para matar, para destruir, para acabar com as famílias. E a gente está assim, às vezes, brincando, sabe? Se eu dou uma pecadinha aqui, depois eu me arrependo ali. A gente não sabe o dia que Jesus volta, você sabe? Nem Jesus sabia. O caminho é apertado. O caminho é apertado para a carne, para quem deseja obedecê-lo. Tem que deixar o amor ao pecado, tem que deixar o amor pelo mundo, o amor a si mesmo. A palavra diz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus diz isso. Nós precisamos, nesse caminho apertado, arrancar a autossuficiência, sabe? A gente acha que consegue tudo sozinho. Não, eu estou firme. Não, pode. A gente confia na própria carne. Não, o maldito é um homem que confia no próprio homem, gente. E si próprio, então, pior ainda. Deixar a autojustificação. A gente tem essa tendência da carne, por isso que é meio apertado para a carne. A gente tem a tendência de se justificar em tudo. Eu não orei hoje porque estava muito cansado, meu tempo estava corrido. Eu não li a Bíblia hoje, não fiz devocional porque a criança chorou, não sei o que, ela estava muito cansada. Aí justifica em todo momento. Eu pequei hoje porque, meu Deus, é muito difícil, sou jovem. É muito difícil. Eu não fui para a igreja hoje porque, eu já fui na quarta, na semana passada, não preciso ir todo domingo. Jesus sabe do meu coração. E a gente vai se justificando. O caminho é apertado. Mesmo. E o segundo ponto que a gente aprende aqui com Jesus é de que a porta ela é estreita. Então, não é só o caminho que é apertado para a nossa carne. A porta é estreita. Sabe o que eu aprendo quando a porta é estreita? Porque se a porta é larga, passa um monte de gente junto. Se a porta é estreita, o que é? É um de cada vez. Ou seja, a salvação é individual. Não é individualista, mas ela é individual. Cada um vai dar conta da sua fé. Às vezes a gente fica assim, minha mulher é muito crente. Mas Deus não está chamando sua mulher para ser crente, não está chamando a família para ser crente. Minha mãe é pastora, meu pai é pastor. Se você, meu filho de pastor,
filho de mulher ungida, não tiver em santidade, em obediência, andando no estreito, o que adianta? A porta é estreita, o caminho é apertado, a salvação ela é individual. Lá em Apocalipse 20:12 diz que o Senhor julgaria a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um. Às vezes a gente anda em bando, né? Principalmente os adolescentes jovens, né? Os amigos, assim, a gente tinha muitos amigos, porque fulano faz, né? Aí eu estava junto, vai junto, cuidado. Temor, a gente precisa ter o temor do Senhor, porque é muito claro que a palavra de Deus é clara e forte. O caminho exige paciência, o atalho é a rota dos impacientes, daqueles que se julgam espertos. Chega mais rápido. Você está pagando pedágio, eu não estou pagando pedágio, você está pagando preço, não estou pagando preço. Você vai perder toda a sua juventude na igreja. Tem gente que fala isso, eu escutei isso. Graças a Deus por isso. Porque hoje eu posso ver quantas pessoas o Senhor pôde usar através da minha vida, não por mérito, mas porque um dia eu disse sim. E você vai ver que quando você disser sim, Senhor, e levar a sério esse chamado que o Senhor tem para a sua vida de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, você vai ver que onde você trabalha, você vai ser ponte para essa pessoa conhecer a Jesus. Você não tem ideia, às vezes a gente vive a vida e não entende da dimensão de que são as coisas, sabe? Às vezes alguém está do teu lado pensando em se matar, e a gente está achando que é só o trabalho, meu Deus, mais um dia para cumprir, mas meu Deus, não vejo a hora de ir embora. E o Senhor está assim, fala com a pessoa, me escuta. O Senhor nos chama para ter um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele quer revelar coisas para você. E a gente está assim, deixa eu ver o que o Senhor vai falar comigo no domingo, através da pastora. Gente, é no dia a dia. É assim como eu estava lá no carro, dirigindo, pensando de pedágio, de pagar pedágio, olha só, pensando em burlar assim, né? Nossa, será que tem atalho? E Deus vem com uma revelação, e o Senhor tem para você isso. Relacionamento de intimidade. Senhor, o que o Senhor quer comigo esse dia? Quem o Senhor quer colocar na minha frente? Sabe? Às vezes a gente vai no mercado e só de você dar um sorriso para a pessoa do caixa que está lá suando, que não é fácil, gente. Você vai labuta, gente, todo mundo trabalha também, uma relação. E às vezes a pessoa está lá no mau dia e você também. E está lá. Então, gente, vamos mudar. Onde o crente pisa, cheio de Espírito Santo, a gente transforma o ambiente, gente. Sabe, bom dia, que Deus te abençoe, que trabalho maravilhoso que você está fazendo, muito obrigada. E assim vai, gente, isso aqui, sabe, a gente vai semeando um na vida do outro, a gente muda a vida, as situações, sabe, no trabalho, a gente precisa ser esses agentes. A gente não está aqui por estar, a gente não está aqui no mundo. Se você está aqui ainda, Jesus não te levou ainda, porque você tem uma missão ainda. Você tem alguém para falar do amor de Jesus. Você entende? Nós estamos numa missão. O caminho tem as suas regras, os seus limites. Assim como os pedágios, o atalho, ele é livre. Aparentemente, é grátis. Só que se você não paga o preço no início, você paga o preço no final. É muito forte. É a rota dos aventureiros, dos independentes, do deixa que eu faço, como eu quiser. Esse é o atalho. Nem todo o caminho leva a Deus. Isso é muito importante enfatizar, porque tem gente que fala isso. Todo caminho leva a Deus. Deus é um só. Se você está feliz fazendo isso, está tudo certo. Não. Sabe que eu me lembro assim que eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque lá no Antigo Testamento, eles amavam dizer assim, o Senhor é um, o grande eu sou, é um. Sabe por que eles falavam sempre que era um Deus, único Deus? Porque nas outras religiões são vários deuses. Então, por exemplo, a mulher não conseguia engravidar, o que ela precisava fazer? Sacrificar alguma coisa para o Deus da fertilidade. Não está chovendo. Precisava sacrificar e fazer um ritual para o Deus da chuva. Precisava para o Deus, sei que lá. Então, eles ficavam assim toda hora tendo que buscar deuses.
E quando chega o Deus, o grande eu sou, que é o alfa, o ômega, o começo e o fim, eles entendem, meu Deus, ele é um, ele resolve tudo, ele resolve todos os problemas, ele é soberano sobre todas as coisas, eu não preciso mais ficar tendo que ter intercessão de outras pessoas, de outros deuses, de outros santos, porque só ele é, e Jesus é o caminho. E aqui, Jesus, em João diz que ele é o caminho, porque só existe um caminho, não é todos os caminhos levam a Deus, só existe um, e a palavra de Deus é muito clara, e eu quero que você abra, por gentileza, João 14, eu amo esses versículos, João 14, do 1 ao 6. João 14, do 1 ao 6, olha o que Jesus diz. Não se perturbe o coração de vocês, ou seja, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem perturbados. Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos por onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é que quando nós decidimos por Jesus como o Senhor das nossas vidas, quando a gente se submete ao senhorio de Jesus, a gente não tem caminhos a seguir, a gente tem o caminho a seguir. Nós não temos caminhos. Deixa eu ver. É o que Jesus pensa sobre. O que está na palavra de Deus. Então é aí que eu vou. E aqui esse versículo é tão poderoso, né? Porque eu falo, eu fico viajando na Bíblia, gente. Eu falo como Jesus é lindo. Porque aqui nessa situação e nessa cena, sabe quando foi? Foi um dia antes da crucificação de Jesus. Jesus estava ali com seus discípulos. E é coisa linda, né? Porque Jesus, ele é Deus, mas ele é homem. Então eu imagino que ele foi homem, né? Quando ele veio aqui na terra. Eu imagino como ele estava no coração dele. Porque no dia seguinte, ele ia ser crucificado. Ele sabia disso. Eu imagino que ele também estivesse com o coração perturbado. Mas ele sabia que os discípulos estavam alvoroçados. Por quê? Porque Jesus já tinha ferido o orgulho deles, lavando o pé deles. Porque Jesus já tinha falado que um atrairia. Porque Jesus já tinha falado que outro negaria. Porque Jesus já estava preparando eles. Eu estou indo, eu vou morrer. Não vai morrer. E Jesus já estava falando. Imagina o coração dos discípulos. A gente tinha Jesus até agora. Tudo que a gente ia fazer, a gente tinha Jesus. A gente tinha Jesus. E agora o que vai ser? Tanto é que Tomé falou, a gente não sabe para onde você vai. Jesus teve que explicar para ele. Imagina a situação. Jesus, no dia seguinte, ia ser crucificado. E os discípulos também estavam perturbados. Mas Jesus é aquele terapeuta da alma, né? Jesus é tão maravilhoso porque ele vem e acalma o coração deles e diz para eles, eu sou o caminho. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Não se preocupem. Andar fora dos caminhos do Senhor é perigoso. A gente não tem a garantia se a gente vai chegar no final. Pegar atalhos não nos garantem que a gente vai chegar no final. É perigoso, não é seguro. Quando a gente anda no caminho, que paga o preço, que a gente tem um acostamento, se a gente quebra o carro, a gente cai, a gente está no caminho, Jesus logo manda alguém para nos ajudar, o Espírito Santo mesmo nos levanta. Se a gente está lá, enfraquecido na fé, começa a querer desistir, de parar no posto, enche lá, do Espírito Santo, e volta para o caminho, para o destino, para Jesus, para cumprir. Sair dos caminhos é perigoso. E lá em Hebreus, para finalizar, em Hebreus 12, se vocês conseguirem colocar Hebreus 12, 1 ao 3, diz assim, o autor de Hebreus diz assim, portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Deixa para trás o que te prende, deixa para trás o pecado, deixa para trás as velhas práticas e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, pela alegria que lhe fora, gente, quando eu leio isso, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando eu vejo essa alegria, não era a alegria da dor, gente, não era a alegria da cruz. Você acha que é fácil passar por morte de cruz? Mas era a alegria de que Ele nos veria na eternidade, era a alegria de que aquele sangue ali naquela cruz derramado nos levaria para a eternidade junto com Ele. E aí finaliza assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu fiquei pensando, por que o autor fala de corrida? Você já parou para pensar? Corrida é fácil? Ganhar uma corrida é fácil? Exige esforço, exige perseverança, exige disciplina, existe foco. Eu quero ganhar. Existe eu colocar meus olhos em Jesus, fitos, e falar: eu vou vencer. Jesus está lá me esperando. Não vou olhar para o lado, eu vou ganhar essa corrida. Ganha a corrida quem pega atalho? Você já viu algum corredor que deu um jeitinho assim, daqui a pouco chegou lá, venceu, ganhou a medalha? Não ganha a corrida quem pega atalho. Tem que pagar o preço, tem que cumprir toda a maratona. Ganha quem não tem objetivo? Não, se você não tem objetivo de vida, como que você ganha? Mas aqui nos é proposta essa corrida, onde a gente precisa fitar os nossos olhos para Jesus, deixando as coisas que nos prendem para trás, deixando o pecado, a minha velha vida, minha velha prática de vida, e eu olho para Jesus e eu falo: eu quero te agradar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero prosseguir nesse caminho, eu quero fazer a tua vontade, eu quero matar minha carne. Não vai ser fácil, mas o Senhor vai me ajudar. E qual que é o segredo? Qual que é a chave que a gente lê e que o autor de Hebreus nos deixa? Pensem bem naquele que suportou. Essa é a chave. Toda vez que você quiser se desanimar, pensa bem em Jesus, que suportou todo aquele caminho de dor, de morte de cruz, por mim e por você. E Jesus foi para o Pai, Ele vai voltar. Mas sabe o que Jesus fez comigo e com você? Não nos deixou aqui sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador das nossas almas, o Consolador da nossa vida, aquele que nos ajuda, aquele que quando a gente não sabe orar, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que nos auxilia em tudo. É aquele que você diz assim: Senhor, está te agradando essa roupa? É um amigo. Senhor, está te agradando eu viver dessa maneira? Senhor, está te agradando esse namoro? Está te agradando a maneira que eu estou tratando as pessoas? Está te agradando o jeito que eu tenho vivido a vida? Não, nosso amigo é aquele que nos ajuda na caminhada. Jesus não nos deixou sozinho. Jesus está lá. E a gente está correndo o caminho de Jesus, que só há um caminho. A corrida que nos foi proposta, com fé, com alegria. Mas se a gente quebrar, o Espírito Santo vai nos levantar. Se a gente precisar de um combustível, o Espírito Santo vem e nos enche, porque nós não estamos sozinhos. E você? O que você tem escolhido caminhar? Você tem escolhido pegar atalhos para você alcançar? Ou você tem escolhido pagar o preço do caminho, pagar o preço da santidade, pagar o preço em fé, pagar o preço do chamado que Ele tem? Tem muitos aqui que Deus tem chamado de volta, mas está naquela. Nem Jesus sabe a hora. Hoje é o dia. Queria que você fechasse seus olhos. Sabe por quê? A porta é estreita. A porta é estreita. A pessoa que está do seu lado não vai entrar junto com você. Não vai ser os dois de mão dada assim, ó. Vai entrar, pode ser que vai entrar, mas não junto. A porta é estreita, é individual. Vai ser julgado um por um.